Oi, gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, aqui na TV Câmara. Mês de maio aí, o mês das noivas, cheias de noivinhas e noivinhos se preparando para esse momento. Muito gasto nesse momento, mas será que dá para fazer um planejamento, organizar essas contas e garantir que tudo não saia aí do controle? Vamos conversar com o assessor financeiro Marcos Griebler, que vai dar algumas dicas. Marcos, obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, Dalila, e eu acho que esse assunto hoje, para mim ele é um pouco difícil de falar porque eu não passei por toda essa etapa aí, mas eu tenho certeza que com o conhecimento e com o estudo dá para fazer um casamento bem bacana sem entrar nas dívidas. Nós estamos no mês de maio, que é o mês das noivas. O pessoal já vai realizar o casamento e tudo, mas o pessoal já está ali enrolado com as contas, então a gente vai fazer um planejamento aí, dar as dicas para quem vai garantir aí no próximo ano, porque já no mês de maio, já no próprio mês fica complicado planejar um casamento, né? Em cima do tempo não dá para fazer tanta coisa não, a não ser que você esteja com uma situação financeira muito confortável. Esse tempo aí, qual seria um tempo ideal para a gente começar a planejar, para ir pagando aos poucos, 6 meses, 1 ano? Qual é um tempo bacana para começar os primeiros planejamentos? Excelente pergunta, mas não se assuste com a minha resposta agora não, gente. Viu? Eu fiz alguns cálculos, tá? E eu cheguei em um número específico. Digamos que o casamento hoje ele esteja custando na faixa de 50 mil reais, que eu acredito que seja mais, né, pessoal? Esse é o mais simples. O mais simples. Usando como média que um casal aí receba R$ 3.500 por mês e ele tenha de despesas fixas R$ 2.500. Então ele vai ter R$ 1.000 por mês para economizar para o casamento. Se a gente fizer a conta bem bruta, para você conseguir juntar 50 mil reais, R$ 1.000 por mês, são 50 meses, né? Aí são 5 anos juntando Cancela o dinheiro. Casamento, gente. 5 anos, isso a gente pensando nessa renda de um casal, né? Que vamos colocar que é mais ou menos uma média. Eu joguei, na verdade, até um pouco abaixo, né? Falando da nossa região, a gente tem aí um PIB muito grande, eu acredito que seja bem maior, né? Existem estudos, inclusive, que falam que as despesas mensais de um casal são 4.500 mil. Então, seria praticamente impossível falar aqui que a renda seja 4.500 mil, provavelmente seja 10 mil, 15 mil, né? Estou jogando um número mais abaixo aqui para tentar ser um pouco mais realista. Mas tem gente que, principalmente as mulheres, né, tem esse sonho de fazer o casamento, então alongam o noivado para conseguir fazer esse planejamento todo. Então, 5 anos realmente para você conseguir aquele momento, daquele sonho todo. Se você se planejar direitinho, organizar, dá para fazer, né? Dá para fazer tranquilamente e até existe a possibilidade de reduzir com esse mesmo valor, conseguir reduzir o tempo para juntar esse dinheiro. Isso eu vou dar um exemplo mais clássico, que a maioria das pessoas coloca o dinheiro no banco e deixa o dinheiro lá. Mas por que não colocar o dinheiro numa poupança, por exemplo? Então, utilizando esse mesmo montante, arrecadando, né, juntando, guardando R$ 1.000 por mês, colocando na poupança todo mês, como é juros sobre juros, a gente já consegue reduzir 5 meses. Então, eu estou falando de uma reserva fixa de R$ 1.000 por mês, mas provavelmente o casal consiga ter alguns aportes esporádicos de 2.000, de 1.500, de 1.200, então esse tempo ele vai acabar se encurtando. Eu vou fazer, acho que uma pergunta interessante aqui. A pessoa quer acelerar esse processo. Será que vale a pena, por exemplo, o casal fazer um empréstimo para tentar adiantar esse momento? Ou talvez seja meio arriscado? Eu falo, bom, desde que exista... Pode ser sincero, pode falar. Desde que exista muito amor no relacionamento, eu acho que vale a pena sim. O empréstimo, ele muitas vezes ele não é visto como algo benéfico. Não somente falando de casamento, mas falando também sobre empreendedorismo, sobre pessoas que querem começar aí algum negócio próprio. Ele não é dito como algo bom porque a maioria das instituições financeiras tradicionais, elas praticam taxas de juros abusivas. Então é nesse ponto que eu queria tocar, que é necessário que o casal também entenda a situação financeira deles. Eles vão poder conceder uma dívida, mas eles vão ter a capacidade de pagar essa dívida, porque eu acredito que os casais foquem no casamento em primeiro momento,
mas as núpcias vêm na sequência. Então o casal já se prepara para viajar na sequência. É mais uma dívida. Então tem que ser muito bem estudado aí até onde o casal quer chegar e até onde ele consegue chegar. E para isso tem que ter muita sinceridade entre o casal. A gente já fez até uma ponta do lápis sobre isso, de como o casal no Brasil tem essa coisa de não falar o salário, de não falar quanto ganha. Então tem que ser bem sincero nesse momento para garantir as rendas direito e não cair em algum problema, né? Que eles estejam conversando realmente a mesma língua, que se entenda a situação financeira das duas pessoas. Porque a partir do momento que se torna um casal, as dívidas também são em conjunto, mas as receitas também são em conjunto. E a partir desse momento aí que a gente fez, esse planejamento e tudo, o orçamento vem nesse momento, né? Isso, o planejamento e o orçamento convergem, né? São duas frentes que têm que se conversar. E aqui eu deixo uma observação muito importante, porque existem, os casais vão existir basicamente dois cenários para eles. Existe o cenário do casal que tem o dinheiro já guardado e ele precisa saber o que ele pode adquirir com aquele dinheiro, e existe o casal que ainda não tem dinheiro nenhum, quer casar e vai começar a guardar para atingir esse objetivo. Então aí que entra o planejamento e o orçamento. E nesse orçamento aqui que o casal vai planejar, né? É um grande evento, é só mais para família, aí que vai poder ver se fica em 50 mil, se fica em mais, né? Justamente, esse é o momento. O orçamento ele vai ser para definir realmente quanto será gasto. É lógico que no meio, no decorrer aí dos preparativos, ocorrem algumas adversidades, assim como eu falo que quem está guardando hoje dinheiro para um objetivo específico, no meio do caminho pode acontecer alguma coisa, pode até acontecer uma doença, pode acontecer algo que você necessite daquela reserva que você já está preparando e vai acabar atrasando seu objetivo. Porém, quando a data está marcada, não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde correr, gente. E os meses vão ali se passando desse planejamento, de todo esse passo a passo, esses processos. Será que a questão de comprar online, decoração, coisa de mesa, será que vale a pena o casal pensar nesse sentido? Ou algo que você possa ver realmente naquele momento, está do jeito que você deseja, seria menos arriscado? Olha, eu tenho um pouco de receio quando a gente fala de online, justamente falando de decoração, porque existem as entrelinhas quando a gente compra alguma coisa online que vai falar realmente o tamanho do objeto, as medidas. Já aconteceu de pessoas comprarem aí ornamentações que era para ser de 1 metro de altura e tinha 10 centímetros, né? Então tem que ter muito cuidado porque você não sabe realmente a qualidade do material. Pode ser comprado online? Pode, sem problema nenhum. Existem, inclusive, algumas empresas que até aceitam devolução, caso não seja o produto do seu agrado, mas eu acredito que ele pode entrar, sim, em algum momento nessa conversa. A gente falou um pouco assim mais de um modo geral, dessa organização, desse passo a passo, mas eu quero falar de um item muito caro e precioso nesse momento, que é o vestido da noiva. A noiva sonha com aquele vestido de bolo ou aquele mais ousado, mais sereiro, com cauda, véu e tudo mais. Na hora do vestido, tem aluguel, tem costureira, tem comprar fora. O que a noiva pode pensar aí nesse momento, na hora de adquirir esse bem? Olha, o vestido é um sonho e ele tem que ser atingido da forma que a noiva deseja. Esse é um dos meus princípios, é uma das coisas que eu levo, porque é o que mais chama atenção realmente no casamento. Qual é o vestido que a noiva vai utilizar? E ela tem várias possibilidades de fazer a sua aquisição do seu vestido, né? Hoje eu dificilmente vejo pessoas que comprem realmente. A minha mãe foi uma das pessoas que comprou o vestido, mas isso há muitos anos atrás, porque naquela época era um costume. Hoje a gente já tem possibilidade de aluguéis mais acessíveis. Inclusive as costureiras, elas fazem conforme a necessidade da noiva e simplesmente alugam para a noiva, né? É claro que ele tem que estar planejado e tem que estar orçado, porque muitas vezes ele acaba saindo com um valor mais expressivo do que se imaginava gastar. É um item bem dispendioso, né, no momento do casamento, e que você compra o vestido, depois o que você faz com o vestido de noiva, né? Fica ali no seu armário. Aí por isso que tem pessoas que optam pelo aluguel, tem quem mande fazer, né, na costureira.
tem que estar ali no planejamento e ver realmente na ponta do lápis para ver qual que vale mais a pena, Justamente, tem que estar no planejamento e no orçamento. E a gente falou sobre essa parte geral, do planejamento, da organização, falamos aí da compra do vestido, que as mulheres ficam empolgadas, essa dica aí. Tem mais alguma coisa que seria interessante falar nesse momento para dessa organização? Eu acho que apenas para concluir tudo isso, é legal a gente voltar um pouquinho e falar novamente sobre o planejamento. Eu costumo falar que eu tenho um pouco de problema com as planilhas, na verdade é um problema positivo. Então as planilhas eletrônicas ou até aplicativos, eu acredito que se a gente for procurar hoje nas lojas de aplicativos, a gente vai encontrar vários, inclusive falando de planejamento de casamento, mas é muito importante nesse planejamento, nesse orçamento, colocar numa planilha, colocar num caderno, seja o lugar que for, porque nós somos pessoas que precisam do visual, nós temos que olhar e entender. Então nada mais justo que colocar na planilha todos os itens que precisam ser comprados e a partir dele procurar fornecedores que tenham aquele mesmo item. E é aí que você consegue ganhar, comprando itens específicos de fornecedores e chegando aí talvez no menor valor. É claro que eu quero deixar bem claro essa questão de fornecedores, porque a gente pode ter um menor valor com uma péssima qualidade, mas pode ter um valor agregado aí muito alto com uma qualidade também inferior. Então tem que analisar custo-benefício, né? Onde seja um valor aceitável, que caiba dentro do planejamento do casal, mas também com uma qualidade que atenda a ambos. Pesquisar, né? Essa palavra também é importante aqui. A gente conversou com o assessor financeiro Marcos Griebler, que deu as dicas aí para o mês das noivas, o mês das noivinhas, dos casamentos. O Na Ponta do Lápis fica de portas abertas para você voltar a outro momento, Marcos. Legal, Dalila. Adorei o assunto. Te falo que me tirou hoje da minha zona de conforto, mas foi muito legal tratar sobre ele. A gente vai voltar com outro assunto então depois. Legal. Eu agradeço a audiência de quem acompanhou até agora o Na Ponta do Lápis. Convido vocês a irem no YouTube da TV Câmara Campinas, assistir outras edições do nosso quadro e também os outros programas da nossa grade. E eu espero vocês na próxima edição. Tchau, tchau!